impostos em razão do exercício do poder de polícia. Ponto. Em lugar algum mais da Constituição se fala em poder de polícia. Então, isso é assunto superado e pacificado dentro da Constituição Federal. Isso nos remete ao artigo 78, que é o Código Tributário, que começa a falar de poder de polícia e fala de forma muito genérica, muito abrangente. Mas vocês vão observar, e eu não vou ler, é claro, vocês vão observar que o poder de polícia está relacionado a muito mais coisas que, a não ser apenas prender. Parece que só tem poder de polícia quem pode prender nesse país. E isso é um equívoco. Poder de polícia não é isso. Né? Não podemos nos esquecer, e o Henrique Lopes Meirelles faz uma descrição muito saudável sobre essa questão de poder de polícia, de poder da polícia, né? Das competências das polícias, e a gente não vai entrar, não vai se aprofundar aqui nesse momento, nisso aí. É óbvio que tem uma diferença. O órgão polícia tem um poder de polícia típico. Né? Agora, o artigo 78 é muito claro, gente, quando diz que poder de polícia é atividade de administração pública e tal, que todo mundo, a grande maioria da plateia aqui conhece. Né? Então, não vamos discutir poder de polícia, e guarda municipal não tem que discutir se tem ou não tem poder de polícia. Eu acho que a discussão ela tem que ser mais aprofundada no campo da competência, das atribuições. Quais são as atribuições e as competências das guardas municipais? Ponto. Esse é o grande detalhe. Ainda não foi bem definido quais são as competências das guardas municipais, porque existe ainda o vácuo constitucional que ainda não foi regulamentado. Então, é aí que nós começamos o nosso grande impasse. Já sabemos, ponto 1, que guarda municipal faz parte, sim, do sistema de segurança pública. Está lá o bolo, que acabou de exemplificar. Ponto 2, já sabemos, sim, que guarda municipal tem poder de polícia, porque poder de polícia é algo muito abrangente. Não tem o mesmo poder de polícia que outras organizações, outros órgãos, outras corporações, mas que tem poder de polícia, tem. E daqui a mais um pouco, daqui a mais alguns minutos, nós vamos caminhar nessa trilha. E aí eu faço uma outra pergunta, já saindo um pouco dessa minha linha, e pergunto, no Brasil hoje, nós temos polícia de prevenção ou polícia de pronta resposta? Essa é a pergunta que eu faço. Porque não podemos pegar, pura e simplesmente, um Estado brasileiro para exemplificar essa questão. Nós temos aí 26 estados e o Distrito Federal. E cada estado trabalha com uma realidade, com uma tipicidade. Eu sou de São Paulo, por exemplo. E, numa conversa muito saudável, recentemente na Cadepol, onde a gente teve a oportunidade, a honra de ser convidado para falar com alguns oficiais e alguns delegados que faziam um curso superior de polícia, eu fiz esse questionamento. Nós temos polícia de prevenção de pronta resposta, de prevenção. E eu digo que hoje, a cada dia, nós temos polícia de pronta resposta em nosso país. De prevenção, sim, mas também de pronta resposta, e a prevenção está se tornando pronta resposta a cada dia. Quando eu pergunto, por exemplo, quantas chamadas o cupom 90 atende por mês? E alguém levanta e me diz o seguinte, olha, no mês de abril atendeu, e aqui eu estou exemplificando, atendeu 100 mil chamados. Como em São Paulo, os chamados são monstruosos, grandiosos, o pessoal trabalha muito. 100 mil chamados em abril. Se em maio atendeu 105, se em junho atendeu 110, se em julho atendeu 120, eu volto e pergunto, então, o trabalho está aumentando? Sim. Então quer dizer que o sistema está funcionando? Sim. Não, não está funcionando. Porque se é a polícia de prevenção, tem que se trabalhar para cada mês tentar abaixar esse número de chamado, esse número de meta. A meta, na verdade, é diminuir o número de chamado e não aumentar o número de chamado. Se é a polícia de prevenção, e hoje nós atendemos 100 mil chamados, temos que nos redobrar, temos que triplicar os nossos esforços para que no mês que venha, nós possamos atender 99 mil chamados, ou 99,999 chamados, ou seja, um chamado a menos. Né? Isso vai acabar mostrando que a prevenção, aí sim, está funcionando bem.
Desculpem. Na medida que nós vamos aumentando esse número de chamado, nós estamos, de atendimento, aliás, nós estamos dizendo que a prevenção está falhando. Ou não? Se a prevenção não estiver falhando, estaríamos diminuindo o número de chamados. Então, nós estamos vivendo uma realidade hoje, por exemplo, que parece padaria. Você vai na padaria, pede meia dúzia de pãezinhos. Você tem um problema, é um 90. Tudo é um 90. Tudo é um 90. É por isso que o número de chamados vem aumentando. Sabe por quê? Porque o poder público vem falhando na sua iniciativa, no seu desempenho a cada instante, e vai empurrando questões que não são questões de polícia para a polícia. Ou seja, tudo que eu, poder público, não resolvo, ou não quero resolver, eu empurro para a polícia resolver. É a mesma coisa, né, o coronel? O coronel viu essa realidade no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, não tinha o poder público nos morros do Rio, manda a polícia subir. Né? Manda o BOP subir, manda a polícia subir. E a polícia sobe, continua subindo, e a situação não se resolve. Né? E daqui a pouco a polícia vira vítima de uma situação onde houve omissão dos demais poderes públicos. E é isso que acontece. E o que acontece no nosso dia no Brasil? A prevenção está falhando, porque a polícia não tem mais condições de fazer prevenção. Está se tornando uma polícia de pronta resposta, porque a cada dia, no cupom, num 90, se acumulam chamados que não são casos de polícia. Essa é a verdade. Então, nós vivemos uma situação em São Paulo que o policial chega para trabalhar no seu turno de serviço, já existe inúmeras ocorrências, né, na fila para serem atendidos. Como é que esse policial vai fazer prevenção? Ele está dando uma pronta resposta. E, muitas vezes, ele começa, o próprio Copom escolhe por prioridade quais ocorrências tem que se atender. Porque aquelas de menor gravidade ficam sempre sendo proteladas para que aquelas de maior gravidade, aquelas de menos gravidade, ficam proteladas para que aquelas de maior gravidade sejam atendidas. Mas vocês vão me falar que isso é prevenção? Isso não é prevenção. Então, nós estamos vendo a morte da polícia de prevenção hoje no país, por conta desse sistema cruel e maluco. Né? É só a pronta resposta que é dada. Isso, é claro, nas grandes metrópoles, nos grandes centros. Né? E aí, eu trago novamente aqui para a nossa reflexão, mais direcionada para a Guarda Municipal. Quando eu coloquei ali poder versus fazer, a gente tem que ter um entendimento que a gente sofre ainda desse mal. Esse é um mal brasileiro. Né? As corporações brigam muito entre si para querer saber quem é que tem mais poder. Enquanto a gente briga para querer saber quem é que tem mais poder, quem é que vai fazer? Porque a população não quer saber quem é que pode mais ou pode menos. A população quer saber quem é que vai fazer para mim. Porque eu pago os meus impostos, eu quero segurança. E cada vez mais se tem menos segurança. Por N questões. Essa é uma delas. Poder versus fazer. Não temos que discutir quem tem mais poder. Temos que discutir quem é que pode fazer. Porque quando a gente discute quem é que pode fazer, tem um outro detalhe importante também. Nós temos que falar da quebra do monopólio. E o monopólio não pode ser uma sujeira que tem que ser guardada debaixo do tapete. O monopólio é algo que tem que ser discutido e tem que ser discutido exatamente em cima da mesa. Eu acho que está na hora da gente começar a discutir quem é que pode fazer e o quê, e não quem é que tem mais poder para fazer. E aí, seguindo essa esteira, eu vou para o campo das posturas municipais. E, como eu estava falando, inclusive, com a doutora e até com o coronel Lima Castro, a gente até... Isso aqui é um pleonasmo, é uma redundância, mas, como o tema é novo, né, no Brasil, é necessário que coloquemos posturas municipais. Porque, de fato, não precisaria colocar posturas municipais. Posturas, somente posturas. Por que isso? Porque não existem posturas federais e não existem posturas estaduais. Digam aqui para mim quais são as posturas da União. Não tem? Quais são as posturas dos estados? Não tem. Não tem? As posturas, elas existem e são típicas do território local, dos municípios. E quando nós trabalhamos bem essa questão das posturas municipais, nós conseguimos trabalhar bem também a questão da contenção de conflito. E lembrem-se, os senhores e senhoras, que quando a gente consegue trabalhar bem o conflito local, o conflito do nosso território,
nós temos a grande possibilidade de diminuir sensivelmente o número de ocorrências que acabam sendo ou acabam se tornando ocorrências policiais. E aí, retomando a linha da conversa anterior, da questão polícia de prevenção ou polícia de pronta resposta. Se, porventura, os municípios assumissem a sua responsabilidade e começassem a mediar melhor os seus próprios conflitos no âmbito do seu território, no âmbito do seu espaço, o espaço urbano, muitas ocorrências hoje que são direcionadas no cupom, no 190, deixariam de ir para lá. E aí a Polícia Estadual teria condições de fazer melhor a prevenção. E deixaria de se tornar, ou pararia de caminhar para ser uma polícia de pronta resposta, que é o que está acontecendo. Sobrecarregada com demandas que não são assuntos policiais, mas que podem se tornar questões policiais se não forem atendidos. Agora, os municípios não poderiam fazer bem o seu papel, o papel que inclusive é constitucional? Se nós formos observar o artigo 30, inciso 8º do artigo 30 da Constituição, nós vamos observar que compete aos municípios o ordenamento do seu espaço urbano. E muita coisa ocorre exatamente nesse clima, no clima do espaço urbano. Para não falar tudo, é óbvio, porque de concreto o que nós temos são os municípios. E aí eu começo a pensar numa linha chamada a lógica dos espaços vazios. Então, nesses 20 minutos que nós estamos aqui dialogando, e eu estou colocando aqui para uma reflexão de todos vocês, eu quero que vocês acompanhem agora essa minha linha de pensamento, no seguinte sentido. Se eu sei que a nossa polícia está se tornando uma polícia de pronta resposta, se eu sei que a prevenção no Brasil está ficando cada vez mais distante, se eu sei que as guardas municipais fazem parte do sistema de segurança pública, precisando apenas da regulamentação, se eu sei também que as guardas municipais, de uma forma ou de outra, têm poder de polícia e precisamos descobrir qual é esse poder de polícia, e se eu sei que as posturas municipais, elas ajudam na contenção de conflitos, qual é essa lógica dos espaços vazios, então? Bom, eu digo, quando alguém está com um som extremamente alto em um bar, num estabelecimento comercial, eu digo que é competência de quem fiscalizar? Bom, aqueles que têm uma visão mais voltada especificamente para a segurança pública vai dizer é contravenção penal. Aqueles que têm uma visão mais voltada para a questão da segurança urbana vai dizer isso é o PSIL, isso é problema da prefeitura que tem que fiscalizar isso, é o sossego público. Se o município chamar para si e dar ao guarda municipal, como algumas cidades já fazem, essa autonomia de ir até aquele bar, de fiscalizar se o som está alto mesmo ou não, com um equipamento chamado decibelímetro, medindo aquele som, dizendo realmente está importunando, emitindo uma notinha que vai fazer com que aquele cidadão pague aquela multa, e dizendo, olha, abaixa o som, se você não abaixar, você vai estar preso por desobediência, e se você continuar, é desacato, resistência e tal, acabou o problema ali. Eu estou dizendo que o município tem perna e tem condição de resolver aquele problema usando a guarda municipal. Quando eu digo para vocês que é possível diminuir o índice de furto e roubo nas grandes cidades, sem dar um tapa em ninguém, sem dar um tiro, eu digo que isso é possível da seguinte forma. Quem dá alvará para desmanche funcionar é a prefeitura. A prefeitura dá o primeiro alvará, o corpo de bombeiro vai lá, verifica e tal, pode funcionar, o camarada começa então a comercializar a peça de veículo lá. Se a prefeitura dizer, ou disser, melhor, não pode funcionar, não tem alvará, aquele estabelecimento está irregular. Se estiver aberto, a prefeitura pode ir lá com a fiscalização, com a guarda municipal, fechar aquele estabelecimento e ponto final. Por que a prefeitura não faz isso? A prefeitura não fiscaliza, a prefeitura deixa as coisas acontecerem. E depois que o pessoal estiver cortando o carro ali dentro, né, porque é ali que se escoam os carros furtados e roubados, depois que vidas tiverem sido desperdiçadas e perdidas por conta de um capô e de uma porta de carro, nos latrocínios nas grandes e médias cidades dos nossos estados, aí manda-se a polícia ir lá fechar aquele desmanche. Só que quando a polícia prende, vira as costas, aquele desmanche está aberto de novo, porque a fiscalização tem que ser contínua, e a polícia não pode ficar o tempo todo só fiscalizando estabelecimento comercial desmanche. Por que a prefeitura não vai lá com a sua equipe,
Monitora isso nos seus territórios. Por que a prefeitura deixa esses desmanches funcionarem? Fizemos isso lá em Osasco, fizemos isso há pouco tempo. Baixou em 27% o número de furto de veículos e 35% o número de roubos de carros ali na região. E não só na cidade, mas no entorno, porque o camarada que rouba um veículo aqui e vai desmanchar ali na esquina, se não tem desmanche aqui perto dele, ele não vai correr o risco de pegar esse veículo e atravessar 2, 3 cidades para desmanchar esse carro. O desmanche tem que ser imediato e próximo. Isso é papel da prefeitura, mas a prefeitura não faz. E está aí uma colaboração que muitas vezes não é dada nas grandes cidades. Mas os furtos e roubos de veículos continuam sendo acrescidos a cada dia. Mas o pior do que isso são as vidas que são perdidas nos latrocínios diários. Cadê o papel do município? Cadê o papel da guarda? E muitos prefeitos usam guarda exatamente para fazer o que não tem que fazer, né? Para competir com a polícia militar, né? Criando conflito de competência constitucional e local. E porque ele não sabe, primeiramente, qual é o papel da guarda municipal. Muitas vezes, quem está à frente da guarda também não sabe, né? Muitas vezes, o guarda não quer ficar na porta da escola, onde ali ele inibe o tráfico de drogas, onde ali o traficante já começa a se inserir, a se infiltrar e, né, oferecer droga para a criançada. Não tem papel mais nobre do que esse. Tomar conta de uma escola, porque quando ele vai tomar conta da escola, não é a escola, não é o prédio só. Quantas centenas de crianças e até milhares de crianças passam por ali, os pais, né? Até o cidadão que mora no entorno da escola se sente mais seguro, porque ele sabe que tem 2 guardas ali na porta da escola. Se acontecer qualquer coisa, ele pode ali chamar os guardas. Mas o guarda não tem essa noção. E muitas vezes o poder público não tem essa noção. É a questão do poder fazer. Quem pode mais, quem pode menos, mas, enfim, quem é que vai fazer? Quem é que vai fazer? E aí, dentro da lógica dos espaços vazios, ótimo, obrigado, querido. Nós podemos dizer que no ordenamento jurídico brasileiro, nós temos a polícia de ciclo completo. Nós não vamos falar aqui da polícia da Câmara, polícia do Senado, elas não fazem parte do sistema de segurança pública. Estamos falando do artigo 144. Nós temos a polícia de ciclo completo. Observem que eu não coloquei polícia federal. Coloquei polícia de ciclo completo, porque é a única polícia de ciclo completo. É a única polícia que faz a prevenção, que prende, que toca o inquérito, etc. E tal. Faz tudo, né? Está na fronteira, trabalha de forma velada, trabalha uniformizada. É a polícia de ciclo completo, a Polícia Federal. Temos a polícia de rodovia, que é a Polícia Rodoviária Federal. Observem, polícia de rodovia. É ali a competência dela. Pode uma viatura da polícia rodoviária ir para uma área urbana e ficar lá fazendo? Claro que não. Isso fere, inclusive, o papel constitucional da Polícia Rodoviária Federal. E fere também a competência da Polícia Militar. Isso é papel da Polícia Militar, não é papel da Polícia Rodoviária Federal. A não ser que estiver em perseguição, estiver, né, cumprindo aí um mandado, coisa semelhante. Caso contrário, não é papel da Polícia Rodoviária Federal. Temos a Polícia de Ferrovia, que foi criada ainda de forma, hoje, não vou dizer que existe de forma equivocada, mas foi criada porque quando a Constituição foi promulgada, as ferrovias brasileiras ainda eram federais, né? Depois foram privatizando. Hoje, praticamente, não se tem a necessidade de ter a polícia de ferrovia. Mas, na época, quando a Constituição foi promulgada, se existia. Hoje nós temos menos de 3.000 policiais ferroviários federais concursados. É uma polícia que está em franca extinção, mas está lá, tem o seu papel reservado na Constituição. Temos a polícia de investigação. Não disse Polícia Civil, eu disse Polícia de Investigação, que é a Polícia Judiciária. Temos a Polícia de Manutenção da Ordem Pública, eu não disse Polícia Militar, eu disse Polícia de Manutenção da Ordem Pública. Temos os corpos de bombeiros. E nós temos também, sem saber que temos, a Polícia de Posturas, que são as guardas municipais, gente. Portugal iniciou a aplicabilidade desse exemplo em 2000. 2000 para cá, faz 12 anos que Portugal começou a trabalhar a sua polícia de posturas, que, segundo eles lá, é a polícia administrativa. É a polícia que prende em flagrante delito, que faz o papel que nós fazemos aqui, a Guarda Municipal, mas que tem um papel muito importante no dia a dia, no ordenamento territorial. E aí, eu tenho ainda 2 minutos, eu quero... Aqui eu posso, com todo
grau de respeitabilidade possível, usar aqui essa primeira fileira para fazer um exemplo, por gentileza. Então, eu tenho aqui, observem aí vocês, por gentileza, eu chamo essa primeira fileira aqui de ordenamento jurídico brasileiro. E eu digo que nesse ordenamento jurídico brasileiro,